Tá joia? Tá bom. Que privilégio, queridas, estar aqui com vocês. É sempre um grande privilégio. Infelizmente, por questões de trabalho, eu não tenho podido vir com tanta frequência. Talvez até algumas aqui nem saibam quem eu sou. Eu sou a esposa de um pastor de vocês, tá certo? Pastor Sérgio, que você ama, eu também, eu amo mais, viu, Ete? É aquele pastor que sofre muito bullying aqui. Mas é um privilégio. Midian já deu as boas-vindas a todas, né? Mas algumas chegaram um pouco depois, normal, sempre acontece. Então sejam muito bem-vindas, tá certo? Eu me sinto muito feliz sempre que posso estar diante da casa do Senhor e trazendo a palavra dele. E como Midian falou, e eu mesmo não tendo vindo, escutei a palavra de Paulinha no primeiro capítulo, a de Priscila depois, no segundo. E que desafio, queridas, que desafio estar aqui na frente para falar de um tema tão profundo como é ídolos dos nossos corações, não é? E como a gente vai se descobrindo à medida que a gente vai lendo e estudando esse tema, como a gente vê quem nós somos e quem é o Deus a quem servimos. A distância tão enorme de santidade e, ao mesmo tempo, uma proximidade de pai e filho que nos constrange. Se não constrange, precisa nos constranger, porque é desse jeito. É um Deus extremamente santo, lidando contigo e comigo, pecadora, terrivelmente pecadora, mas cheia desse amor de Deus. A autora do livro inicia o capítulo que nós vamos estudar hoje, trazendo um exemplo bem conhecido, que é sobre a família de Ló. Ló era um sobrinho de Abraão, uma história bastante conhecida, pelo menos a de Abraão é bastante conhecida. Ele era um sobrinho de Abraão e eles eram ricos, tinham muitas posses, muita riqueza, a tal ponto que o lugar onde eles moravam não suportava a quantidade de gados e de bens que eles tinham, e eles tiveram, por conta disso, porque começou a haver intriga e inimizade entre os empregados para administrar a terra, para tanta fartura e tanta riqueza, eles tiveram que se separar, né? E nessa separação, Abraão, mais velho, tio, chama Ló, pede para ele olhar toda aquela vastidão de terra e fala: olha, sobrinho, escolhe aí a parte que tu queres, né? E Ló olhou, viu aquilo que agradava os olhos dele, aquela terra verde, bonita, né? Olhou de longe assim, duas cidades, Sodoma e Gomorra, e como elas eram bonitas, e ele foi pelos olhos, pelo coração, e falou: meu tio, eu quero essa terra ali. Tá bom, filho, vá lá, pegue a terra. E Abraão, então, despede Ló, e Ló vai-se embora para essa terra com seu gado, sua família e tudo que ele tem, não é? Essas duas cidades são bastante conhecidas, muito famosas por conta do tipo de vida que elas tinham, não é? Pense em um lugar que a gente pode dizer era o inferno aqui. Tudo que você imaginar havia naquele lugar. Tudo. E Deus, então, vendo, porque nada foge aos olhos de Deus, nada. A Pri pediu oração aqui, quase que bem angustiada pela amiga, né? Mas Deus está lá com ela, Pri. Que bênção saber disso, né? Está aqui com você, comigo. E então, Deus olhando para aquela situação, ele falou: vou exterminar esse povo. Porque é um povo idólatra, um povo pecaminoso, um povo que se envolve com tudo que não presta. Realmente era terrível. Terrível. E o tio de Ló, Abraão, intercede, pede a Deus que tenha misericórdia daquela cidade, daquele povo, e começa a perguntar: se tiver 50 pessoas boas, o Senhor mesmo assim vai castigar? E Deus fala: olha, por causa desses eu vou poupar o povo e tal, até que cheguem 10 pessoas e Deus então fala: não, eu vou preservar pelo menos os santos, né? Os que estão justamente me servindo e me honrando. E Deus então envia 2 anjos que chegam na casa de Ló, na figura de homens, não é? E falam para Ló: olha, essa cidade aqui está terrível, os olhos do Senhor estão bem pesados sobre ela e Deus vai destruir essa cidade. E aquele povo, ele era tão mau, gente. Para você ter uma ideia, eu sei que você conhece essa história, mas é bom a gente ter detalhes. Eles sabiam que tinham 2 estrangeiros ali, 2 homens,
que eram anjos, mas estavam ali como homens, e eles começam a forçar a porta da casa de Ló, pedindo para que Ló mandasse aqueles 2 estrangeiros para fora, porque eles queriam, sabe, fazer o quê? Abusar deles. Já naquela época, hein, gente? Já naquela época. E então Ló fala, de jeito nenhum que eu vou fazer isso, eu não vou trazer esses homens que estão aqui para serem abusados por vocês. Eu tenho 2 filhas virgens, eu trago elas para vocês, mas deixe esses homens aqui em paz. E eles nada, foram com tudo em cima de Ló para entrar, invadir a casa, e os anjos, os homens vão, puxam Ló para dentro e falam, não, encostam a porta, não deixa esses homens entrarem ali. Então veja a situação pecaminosa desse lugar. É importante a gente saber que era um lugar terrivelmente sujo, com muito pecado. Mas, mesmo assim, houve apego das pessoas que ali viviam, como Ló, que aparentemente era um homem justo, porque Deus vai poupá-lo junto com a sua família, a pedido de Abraão, e porque Deus é um Deus de amor também. E aí, esses homens, então, continuam forçando, e no amanhecer, os homens falam para Ló, vocês precisam sair imediatamente, saiam daqui agora, vão embora, porque eu vou destruir, porém eu só posso fazer isso quando vocês estiverem protegidos. E Ló sai com sua família, e os homens de Deus falam, só tem uma coisa, não parem em lugar nenhum, não olhem para trás, vão-se embora, obedeçam o que eu estou falando. E eles fazem isso, mas a mulher de Ló, eita, mulher terrível, né, gente? Curiosidade. Meu marido sempre fala, filha, você sempre estraga as minhas surpresas, porque eu futuco até achar o que ele faz. Que coisa, bichinho, né, rapaz? Ele é romântico, meu marido, viu? E aí, o que é que acontece? Ela foi-se embora, mas eu fico imaginando o que passou naquele coração, né? Porque, vê, sair de um lugar terrível como aquele, mas ela fincou raízes ali, gente. Ela fincou raízes ali. Porque ali ela tinha, talvez, bens materiais que aumentaram, talvez joias, talvez riquezas. Suas filhas namoravam homens ali, ela queria que as filhas casassem, talvez ter seus netos e coisas desse tipo, né? E o coração dela ficou preso ali. E mesmo tendo essa ordem, ela olha para trás e se vira, e virou uma estátua de sal. Que coisa, né? Que coisa. O que levou a uma mulher sair de um lugar tão podre? Eu faço questão de privar isso, de frisar isso, gente. Porque veja como o nosso coração é. Não é só com o bom, não. Às vezes é com coisas ruins, mas que agradam o nosso coração. E a gente vai atrás daquilo que agrada o nosso coração, mesmo que Deus diga, aí não. E foi isso que aconteceu com a esposa de Ló. Ela virou uma estátua de sal por pura desobediência daquilo que Deus havia ordenado. E, geralmente, eu posso dizer que 100% dos ídolos dos nossos corações são criados por uma coisa: desobediência à voz de Deus. Aquele que está disposto a obedecer verdadeiramente a Deus, ele não consegue, ele até tem os seus ídolos, mas quando Deus vai lhe abrindo os olhos, não tem como você suportar, porque Deus vai nos orientar. Nesse contexto, a gente vai entrar, então, na lei do Senhor, não é? Os mandamentos. E a Bíblia fala que, certa vez, o Senhor chegou a Moisés, falando com ele, e Deus, então, chama a sua atenção, e um texto que eu quero ler agora está em Deuteronômios 10, 12 a 13, tá? Pode abrir sua Bíblia aí, para você ver o que a gente vai ler. Deuteronômio 10, 12 a 13. Fala o seguinte: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos
e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Então veja que o Senhor, quando está tratando aqui com Moisés, ele começa falando sobre o mais importante dos mandamentos: amar e servir ao Senhor Deus. Ele começa falando exatamente isso, que é que o Senhor requer de ti. Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos. Temer ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor, são princípios bíblicos inegociáveis para quem é filho de Deus. Não tem como você negociar isso, gente, porque é o desejo do coração de Deus, está diretamente ligado à lei e aos mandamentos do Senhor. Então, Deus manda, já de início, que a gente tenha um olhar completamente voltado para Ele, que a gente possa amá-lo, servi-lo e buscá-lo com todo o nosso coração. Muito bem. Deus, então, começa a tratar com o povo dele, e Deus, por amar a esse povo de uma maneira tremenda, como ele amou a Ló e a sua família, ao ponto de, mesmo num contexto como aquele, preservá-los, Deus, então, novamente aparece a Moisés, e a gente vai andar para frente um pouquinho na nossa Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 2 e 3. Êxodo 20, capítulo 2 e 3. Aí a gente vai tratar, então, dos mandamentos que Deus deu a Moisés e ao seu povo, naquele momento em que ele desceu e se dirigiu a Moisés. E daí por diante o livro vai tratar desses mandamentos, tá? Então veja o que é que fala o Êxodo 20, 2 e 3. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Primeira coisa que a gente lê aqui nesse versículo é: eu sou o Senhor. Primeira razão porque você deve sim olhar os mandamentos do Senhor, e a gente pode dizer que os 10 mandamentos seria um resumo de todos os mandamentos de Deus, não é? É por isso, por essa razão, porque Ele diz, eu sou o Senhor, é que a gente deve, então, obedecê-lo. Primeira razão da gente obedecer é porque Ele é. Ele é o Senhor. Então, que Deus tão imensamente grande, mas que merece toda a nossa exclusiva adoração. Então, você não vai conseguir cumprir nenhum outro mandamento do Senhor se você não cumpre esse. É como se isso fosse a espinha dorsal. É a parte mais importante de todos os mandamentos do Senhor. Eu sou Deus. Não tenha outro Deus além de mim. Se você parar para pensar e pensar nos mandamentos que, porventura, você se lembra aí, não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, qualquer um desses, se são quebrados, é exclusivamente porque a gente não está cumprindo esse outro, que é ter o Senhor como o único Deus que rege a nossa vida. Não é fácil não, gente. Não é simples isso não. Porque a gente tem uma luta do nosso homem interior, do velho Egito, para com o entendimento de quem é Deus. Mas aos poucos a gente vai percebendo aquilo que nos afasta de Deus e a gente pode ir quebrando, tirando, separando. Então, não ter outros deuses diante do Senhor, não ter outro Deus, significa uma reverência absoluta ao nosso Deus, um compromisso absoluto àquilo que Ele deseja de nós. Aí eu lhe digo, a gente não pode flexibilizar aquilo que Deus manda na sua palavra. Nunca, nunca. Porque quando a gente flexibiliza isso aqui, por conta dos tempos que mudaram, aí a gente fala assim, olha, não, a gente tem que entender que as coisas estão mudando. E como as coisas estão mudando, a gente tem que atualizar. Isso aqui é regra, gente.
Isso aqui é lei. Isso aqui é mandamento. Isso aqui é imutável. E só quem entende que Deus é Deus e que Ele é o teu Deus, é o meu Deus, é que vai conseguir buscar em Deus a força, a disposição para cumprir aquilo que a palavra do Senhor manda. Então, a gente não pode ter outro eixo. Não pode. Queridas, casamentos estão sendo desfeitos. Midian orou agora, ou falou, nem lembro se ela orou, falou, fez as duas coisas, sobre um pai que discutiu com a filha alguma coisa, deu um soco e a filha morreu. A filha morreu por causa de um fogão sujo. Você ouve notícia todo o tempo, aterrorizadoras, sobre tantas coisas que têm acontecido. Por quê? Porque as coisas saíram de um eixo. Um eixo. Olhar Deus como o único Senhor. Adorar exclusivamente o Senhor, a palavra dele sendo cumprida no nosso coração. Quando a gente tira os olhos, um desvio que a gente dá, a gente centraliza o nosso coração no nosso pensamento e naquilo que a gente endeusa. A gente vai descobrindo isso à medida que a gente vai estudar as coisas. Mas eu me lembro que Priscila falou a semana passada de uma maneira muito enfática. E eu imagino que ela falou isso porque ela tem filhos também. Mas ela fez uma referência, certamente a autora fala sobre isso, que o amor que a gente tem a Deus deve ser tão enormemente grande de obedecê-lo, de honrá-lo e de respeitá-lo, que o sentimento que a gente tem, acho que por um filho, Priscila, acho que você falou, é comparado a um ódio, porque a distância que deve haver do tamanho do amor que a gente deve ter a esse Deus. Isso é forte, né, Pri? Mas é desse jeito, gente. Claro que aqui ninguém odeia o filho, não é isso que está se dizendo aqui. Mas o que está dizendo é que deve ser algo que exige da gente um comprometimento integral. Eu estou comprometida com Deus, ponto final. E Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. E só a Ele eu vou honrar, vou adorar e vou servir. Porque é mandamento de Deus. Muito bem. Pensando nisso e contextualizando, algumas vezes, algumas pessoas falam algumas frases que eu até já falei também, viu? Eu me entrego logo, digo logo, eu fiz também. Algumas vezes a gente fala algumas coisas, não é? E depois a gente vai refletir direitinho no que a gente está dizendo e falar, rapaz, que besteira que eu falei. Mas eu fui muito, algumas vezes, levada a pensar assim, olha, a lei passou. Agora nós estamos vivendo na graça, não é? Então, essa dicotomia que às vezes a gente faz, a lei e a graça, quando a gente entende a lei, os mandamentos, quem é Deus, quanto Ele nos ama, o que Ele fez antes de colocar para nós essa lei, que é bênção para nós, quando a gente entende isso, a gente entende que a graça existe por causa da lei. Ela não é desassociada, pelo contrário. Então, algumas pessoas falam isso, eu tenho amigos que pensam dessa forma, mas que pensam de uma forma muito contundente. Não, isso aqui era na época da lei, agora eu estou na graça. Né? Não sei se você já ouviu, se você já falou, se você já pensou assim. Mas eu já pensei, e de uma maneira incorreta, por isso que eu divido com vocês, para não ficar com essa culpa sozinha, não é? Então, qual é, Miriam, a utilidade da lei para o cristão? Se agora a gente vive na graça, né? Vivemos na graça. Mas ela não tira de nós essa responsabilidade de termos esse só Deus e de obedecermos esses mandamentos que são uma maneira concisa dele dizer tudo o que ele deseja de nós. Então, primeiro, a lei que está resumida nos 10 mandamentos, ela nos faz contemplar os padrões imutáveis de Deus. E assim a gente entende que nenhum homem jamais conseguiu guardar perfeitamente a lei. Então, veja, quando eu olho para a lei,
E eu olho, Miriam, estou falando de mim. Eu digo assim, é impossível, Miriam, você cumprir. E Deus deseja que a gente pense isso mesmo. Porque a gente não consegue. Não tem como você, por mais que você faça, eu posso olhar para o teu exterior e dizer, nossa, como você está... É tudo tão certinho contigo, né? Tudo tão maravilhoso, Pri. Eu vejo tuas fotos lá, tão jóia. Fico às vezes com a vontade, eita, essa comida está gostosa e tal. Mas olha, aquilo que o nosso exterior passa. Não estou dizendo que a gente passa coisas falsas. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o nosso Deus, Ele olha o que está lá dentro, a intenção do nosso coração. E é isso que importa para Deus. Então, a lei, ela tem essa ideia de que a gente olhe para ela e diga assim, rapaz, homem algum jamais vai conseguir. E, de verdade, nenhum homem jamais conseguiu e jamais conseguirá. Mas teve um. Aí eu falei nenhum homem, mas teve um, e eu vou falar dele, que foi Jesus Cristo. Então, a gente pode olhar para a lei e pensar nela como algo pesado, porque cumprir os mandamentos do Senhor exige da gente algo que a gente não tem para oferecer. É por isso que na época lá de Moisés, as pessoas pagavam pelos seus erros. Dia após dia, semana após semana, com sacrifícios. Por quê? Porque não conseguiam cumprir aquela lei. E nós também não conseguimos. Mas nós temos um Deus que mandou Jesus e Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente. A lei também me ajuda a servir de guia. Obviamente, o Senhor poderia simplesmente dizer algumas coisas e conversar lá com Moisés e pronto. E o povo não saber de nada e nem nós sabermos de nada. Mas ele fez questão de registrar aquilo e de que fosse dito a todas as pessoas o que era para fazer. É assim que eu quero que andem. Não tenha outros deuses diante de mim. E ele vai continuar dizendo, mas a gente vai se prender nisso. Então, ela serve de guia para a gente. Qual é o parâmetro que a gente deve ter? Gente, olha, eu vou dizer uma coisa. A ética, a moral, ela está tão flexibilizada. O que é correto para mim, talvez no meu trabalho a pessoa pense, ixi, Miriam, tu é muito careta, tu pensa assim? Talvez em outro lugar, o que na tua casa é certo, para o outro é um absurdo, não é? E qual é o parâmetro que a gente tem? São as questões que a gente tem familiares, eu defino na minha casa como vai ser, Midian define na dela como vai ser, Priscila na dela como vai ser, Paulinha na dela como vai ser. Sim, mas se não tiver um parâmetro, cada um vai por um caminho, cada um vai por um lado. Então, a lei, ela tem essa função de ser um guia, de eu poder olhar para a minha casa e dizer, eu vou andar assim, porque assim a lei me aponta. De Priscila, de igual modo, vivendo em outro lugar, em outra casa, olhar para aquela lei e dizer, é assim que Deus exige, é assim que Ele deseja, é assim que eu vou andar. De teu parente que mora nos, sei lá onde, olhar para essa lei e dizer, é assim que a lei diz, é assim que eu vou andar e é assim que vai ser. Então, ela é um guia, tá? Ela não vai me anular essa graça maravilhosa de Deus, pelo contrário, mas ela vai me facilitar a entender como Deus quer que eu ande. A lei também, ela tem a capacidade, e se ela não está tendo contigo, nem comigo, a gente precisa rever. Mas ela tem a capacidade de nos tornar humilde. Da gente olhar para a gente e dizer, rapaz, eu posso ralar 24 horas por dia, mas eu não vou conseguir fazer o que Deus me pede, porque eu sou falha. Então, qualquer pensamento que você tenha sobre você, Miriam, qualquer pensamento que você tenha sobre si, que diga assim, Miriam é boazinha, olha, Idélia, que joia, né? Tão ótimo, maravilhoso. Sabe o que o Senhor fala sobre os nossos atos bons? Que eles são como trapos de imundície.
como panos que as mulheres usavam nas menstruações dela, não é? Então a lei, ela tem essa importância, nos tornar pessoas humildes, que a gente olhe para a gente e fala, olha, tu não é essa Coca-Cola toda não, rapaz. Tu não é nem um Guaraná. Quem gosta mais de Coca de Guaraná, né? Tu é um, sei lá, um Barecola, nem sei se existe mais, existia na minha época aí. Mas não, tu não é não, Miriam. Olha para Deus. Ele é o guia. Ele é o Senhor. Ele é quem ordena. Ele é quem diz. E é o que ele diz que vai valer. Então, a lei tem a capacidade de nos tornar também pessoas humildes, acabar com o nosso senso de justiça. Você olha assim uma situação, né, você fala, puxa vida, eu fui tão justa, né? Eu avaliei bem, agi assim. Que nada. Você é justa quando é por causa da graça do Senhor. Porque Ele te orienta para tu seres justas, não é? Então, ela retira de mim todas as ilusões que eu possa ter sobre a bondade a meu respeito. Ela retira essas ilusões. Ah, não, eu sou boazinha, eu sou legal, eu sou... Não, é nada, Miriam. Tu és uma pecadora que tem o amor de Deus forjado no teu coração e que, por causa disso, Ele vai te induzindo, te conduzindo a viver de maneira correta. A lei me ensina com o quanto eu devo ser grata a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. Nenhum homem conseguiu cumprir a lei, apenas Jesus. E quando Jesus cumpre a lei, gente, a palavra fala que o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, os nossos pecados, os nossos erros, aquilo que eu ainda vou fazer de errado lá na frente, o Senhor tomou sobre si na cruz. Ele foi severamente castigado. Ele sofreu penosamente com seus cravos nas mãos, nos pés, com uma coroa de espinho, por causa de mim, por causa de você. A lei me mostra isso, que o Senhor Jesus assumiu todo esse peso. E sabe o que ele me fez por causa disso? Livre diante de Deus. Quando eu olho muitas vezes para a minha vida, querida, eu digo, como o Senhor pode me amar desse jeito? Como eu posso experimentar dessa graça de Deus se eu sou desse jeito? E aí eu me lembro, mas literalmente falando, eu me lembro, teve um preço muito alto, Miriam. O Senhor Jesus pegou esse teu erro e cravou na cruz. Ele substituiu aqueles sacrifícios que eram feitos definitivamente na minha vida. Ele levou aquilo que eu cometi. Então, irmã querida e amada, tem alguma coisa na tua vida travando o teu viver com Deus? Algum pecado, algum erro, alguma coisa? Coloca diante do Senhor. Mas saiba, o preço já foi pago. Então, eu digo isso com muito temor no meu coração. Não queira ser maior do que Deus. Ele pagou o preço já. Sinta-se perdoada se você realmente já está livre desse pecado diante do Senhor. Se você abandonou e confessou, o preço já foi pago. Então, a lei tem essa possibilidade de fazer a gente ser grata àquele único que foi capaz de pegar tudo isso em seus ombros e sofrer uma morte muito pesada, porque ele carregou todos os nossos pecados de hoje e de para frente em diante. O entendimento disso não pode nos levar, e se nos leva a algo diferente disso, a gente precisa pensar. E pensar com seriedade em casa. Mas o entendimento disso me leva a ter respeito ao meu Deus, a amá-lo de uma maneira incondicional. Senhor, é assim que o Senhor quer, é difícil para mim, mas é assim, eu me rendo, porque eu entendo o preço que o Senhor pagou para exigir que eu ande corretamente com o meu Deus.
E esse amor é que deve nos constranger a obedecê-lo. Se Paulinha vier aqui falar as outras vezes, se Priscila vier aqui falar as outras vezes os capítulos, a gente lê aqui, falar e disser, você pode ser convencida por aquilo, é assim mesmo, é tal. Mas se Deus não fizer a obra no teu coração, para que você entenda o sacrifício que ele fez, para ele poder dizer, eu sou o Senhor, o teu Deus, e só a mim você deve adorar e a mais nenhum outro. Se você não entender isso, você vai ouvir eu falar, a Priscila falar, a Paulinha falar, quem for aqui falar, você vai achar bonito, legal, mas o teu coração precisa ser mudado por causa disso aqui, por causa desse que pegou a lei e venceu ela. Hoje, aquela lei que me condenava, que condenava aqueles homens nos seus pecados, ela hoje serve como graça. Ela já não me condena mais. Por quê? Porque o meu Senhor, esse aqui, que é o único digno de ser o Senhor, o Deus, ele pagou o preço. Então, aquele peso de condenação não existe mais para a gente, gente. Já pensou que bênção? Aquela repetição de sacrifícios que havia foi paga em definitivo na pessoa de Jesus Cristo, por você, por mim. E a lei, então, ela passa a ser, ela se torna um caminho de retidão para a gente, da gente entender que isso aconteceu. Então, Deus pagou esse preço através do seu Filho, ele deixou essa lei para ser cumprida, Jesus tomou sobre si tudo que me afastava de Deus pelos meus pecados. Eu entendo isso, agora eu tenho uma regra, uma linha traçada para eu seguir. E aí a lei vai se tornar algo prazeroso. Continua sendo difícil, continua. Mas hoje eu entendo que quando Deus me deu esse parâmetro, é como que uma professora, um guia, para eu saber por onde andar. Vê que Deus maravilhoso. Ele podia nos deixar ao léu para fazermos o que quisesse, mas ele definiu, filha, eu quero que você seja bem-sucedida, eu quero que você seja feliz, eu quero que você seja abençoadora e abençoada. E eu vou deixar aqui, ó, a linha por onde você deve seguir. É uma professora a nos guiar. A lei, ela tem hoje esse, vamos dizer assim, ela saiu daquele quesito peso para ser uma dádiva de Deus, para nos orientar no caminho em que devemos andar. A graça do Senhor, que foi revelada e derramada através do sacrifício de Jesus sobre a nossa vida, ela precisa ser suficiente para que a gente entenda que os mandamentos do Senhor foram deixados e vão continuar perpetuamente existindo, independente das mudanças que hajam por aí. A lei não veio para ser algo inconstante, algo que seja flexível. Não. Ela é e será desse jeito. Se alguém daqui a 10 anos vier aqui e for falar sobre os mandamentos, vai ler exatamente a mesma coisa. Eu sou o Senhor teu Deus. Como foi quando ele falou lá em Moisés. Não tem como mudar. Então, gente, presta bem atenção para a gente poder concluir a ideia. A lei existe, foi colocada por Deus. Deus, tem um texto lá em Êxodo que fala que o Senhor escreveu com sua própria mão, com seu dedo, né? Aquela lei em tábuas. Na verdade, tábua necessariamente não é madeira. Pode ser onde ele escreveu, que era um estilo de tábua. Não é? Ele cravou naquelas tábuas a lei que ele desejava. Mas hoje, agora, ele cravou no teu coração, no meu coração, com a mão dele, com o dedo dele, essa lei.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por conta das chagas deles, nós somos sarados. Aquele peso que existia da lei foi tirado de nós pelo sacrifício de Jesus que levou todo o peso. E essa lei continua validada, mas agora sem nos trazer condenação, porque nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Mas não é porque você é bom, não. Não é porque eu sou boa, não. É simplesmente pela graça do Senhor, que deixou a sua lei para que a gente pudesse andar nela. Então, sonda o teu coração. Se tu estás colocando, Miriam, exclusivamente Deus como teu Senhor, porque você, Miriam, você que está me ouvindo, não pode ter nenhum outro Deus além do Senhor. Isso vai lhe dar uma vida de alegria e de gratidão por saber que nós não conseguimos, mas Ele já fez por nós. Amém, queridas? Vamos orar? Deus querido, que privilégio poder olhar a palavra do Senhor, sentindo, ó Deus, o quão difícil é para nós, humanos, cumprirmos com integralidade aquilo que o Senhor exige de nós. Simplesmente nós não conseguimos, Pai. Mas muito obrigada, Senhor, porque o Senhor mandou Jesus e Ele cumpriu a lei, carregando os nossos pecados, as nossas culpas, em nosso lugar. E essa lei que ainda existe para servir para nós como guia, como direção, hoje ela é para nós bênção, porque ela traz os princípios que nós precisamos aplicar na nossa vida e assim viver em paz contigo. Coloca no nosso coração, ó Deus, o desejo de servirmos exclusivamente ao Senhor, que nenhuma de nós possamos colocar em coisa alguma a nossa devoção, a nossa adoração, que não seja ao Senhor. Ó Deus, nos ensina a sermos mulheres que conhecem e que temem ao Senhor, e que por entender o sacrifício pago por Jesus na cruz, a gente olhe para esses mandamentos como sendo graça, como sendo bênção, como sendo instrumentos do Senhor, para que a gente possa se alinhar, fazendo aquilo que o coração do Senhor deseja, porque de nós mesmos nós jamais iremos conseguir. Obrigada, Pai, por tua lei. Obrigada pelos mandamentos, porque ele nos aproxima do Senhor e nos faz lembrar de que nada somos se não for o Senhor na nossa vida. Então enche a minha vida da tua presença, enche a vida das minhas irmãs da tua presença, para que o Senhor reine no nosso coração de tal maneira que quando qualquer outro ídolo se levante, a gente possa perceber e não permitir que ele possa ser rei no nosso coração. Faz isso por tua graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.